A pandemia já dura 6 meses e, para quem tem filhos pequenos, além do home office, de ajudar a garotada com as aulas remotas, cuidar da casa surge um novo desafio: o de acalmar o estresse das crianças, a agitação, a ausência de amigos, da escola, dos cursos extras. As crianças sentem o peso desse momento de formas diferentes, mas muitas vezes o resultado é bem parecido. Elas ficam extremamente agitadas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Sabrina Leva. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, obrigada novamente. Agradeço. Sabrina, esse comportamento das crianças tem muito a ver de não poder estar interagindo, né, com outras crianças como estavam acostumadas anteriormente. Sim, tem a ver, e digo mais, é um comportamento muito semelhante ao nosso, né? A gente também ficou muito estressado, ficou angustiado, estamos ainda, e começamos a sentir falta das pessoas que a gente gosta, de conviver com os amigos, com a família, de estar em ambientes, de poder sair, e as crianças experimentam isso também, do mesmo jeito que a gente, só que elas têm menos capacidade de expressar isso de uma forma saudável. E aí é onde expressa nesse formato de agitação, de incômodo, de brigas, né? De frustração mesmo, né? Um sentimento de frustração, de tédio. Era essa a palavra que eu queria achar, é tédio. Até porque, assim, tem muita criança que faz aulas extras, né? Faz canto, faz artes marciais, natação, né? Coisas que realmente fazem com que elas tenham outras interações, trabalhem o cérebro, né? Daí quando chega numa situação como essa, que só fica em casa, só fica em casa, só fica em casa... Sim, e eles não têm oportunidade de fazer outras coisas, mesmo encontros com os amigos, brincar fora de casa, né? Às vezes no fim de semana que visitavam um amiguinho, os aniversários, eu vejo as crianças sofrendo muito por não fazer uma festa de aniversário, não poder chamar os amigos, né? Então começa a passar o tempo, um tempo muito longo, começa a ter vivências que elas naturalmente teriam contato com outras crianças, com outras pessoas e mesmo com outros membros da família que eles não estão conseguindo ter, infelizmente. E ficam muito ansiosos, né? Eu tenho um sobrinho de 4 anos que faz aniversário agora em outubro. Ele queria saber com a mãe dele quando que ia sair essa vacina, porque ele queria fazer uma festa de aniversário. Olha, e preocupado daí com a vacina, com 4 aninhos preocupado com a vacina. E as crianças estão assim mesmo, né? Eles falam muito, eu não aguento mais, eu tô cansado. Mesmo crianças que antes queriam faltar às aulas, que não gostavam de ir, hoje eles sentem falta, porque sentem falta desse convívio, do estar com os amigos, de estar com os professores, né? Então, uma realidade bem difícil para eles, de fato. Agora, nem sempre botar para andar um pouco de bicicleta, cuidar, consegue lidar com essa energia toda deles, né? Eu acho que foi um momento, está sendo um momento de readaptação, e aí por isso que é importante ter, sim, esses momentos de... principalmente agora que a gente está tendo um pouquinho mais de flexibilidade, né? Que a pandemia está dando alguns sinais de estabilidade, é importante ter esses momentos mesmo de extravasar, de sair um pouco, de andar de bicicleta, mas proporcionar isso de uma forma segura, com certeza, né? Tendo a convivência aí com os membros, principalmente da família, para evitar também as aglomerações maiores, mas nem sempre isso vai ser suficiente, né? Como saber aí como resolver isso? Porque às vezes, sei lá, eu tenho relatos de mães que 9, 10 horas da noite a criança tá pulando, parece que tá com a bateria nova e aí tem que brigar para parar, porque parece que eles precisam extravasar, né? É importante estabelecer uma rotina. Sempre a gente fala de rotina, né, para tudo, porque a rotina ela traz uma segurança, ela traz uma certeza de alguma coisa, né? E isso dá segurança para nós e imagina para as crianças, né? Então é importante que os pais estabeleçam em casa uma rotina do que vai fazer, atividades no fim de semana, uma programação mesmo para que a criança entenda e saiba o que vai acontecer durante o dia e não fica nessa ansiedade que eles ficam de fazer alguma coisa, né? Mas é importante também avaliar, Elaine, porque às vezes essa ansiedade, essa agitação, talvez seja um sintoma de coisas que já vinham acontecendo. É a mesma análise que a gente tem feito, tem falado muito para adultos também, né? Para os jovens universitários, que às vezes isso que está aflorando agora era uma coisa que já ia precisar de um tratamento e que a pandemia acelerou esse processo, trouxe à tona esse processo, né? E qual que é o ponto, assim, dá para os pais observarem claro, não existe uma regrinha, né? A partir daí vai, mas assim, o que é legal observar para saber se realmente é caso de levar no especialista?
é importante observar se está surtindo efeito. Eu acho que fazer essa programação, propor momentos deles extravasarem, de ter o contato com outras pessoas, de brincadeiras. Os pais também tentarem manter a calma, manter o equilíbrio, porque tá difícil para todo mundo, né? Fazer uma programação de fim de semana. E eu acho que assim, isso tem que surtir efeito. É natural que a gente proponha coisas diferentes, as crianças, à medida que elas vão se apropriando disso, vão fazendo atividades diferenciadas, é esperado que essa ansiedade abaixe. Se os pais perceberem que não abaixa, que ela continua agitada, continua nervosa, continua angustiada, com outros sintomas que atrapalha, por exemplo, assistir aula online, que atrapalha, por exemplo, a convivência entre os membros da família, que a criança está muito irritadiça, aí vale a pena procurar um especialista, né? Eu sugiro até que seja um psicólogo mesmo, nem que seja para uma avaliação, né? Eu costumo dizer que é muito bom a terapia com criança, porque a criança responde muito rápido. A gente não tem graves transtornos instalados na infância, porque quando tem, já é perceptível desde muito cedo. Então, se os pais não tinham e está surgindo agora, então, opa, é um sinal de alerta. Vamos tentar fazer algumas coisas. Se funcionar, ok. Se não funcionar, vamos dar um passinho para trás e tentar entender o que está acontecendo. Aí talvez valha a pena uma avaliação. Tem algumas alternativas que, claro, os especialistas usam, né? Psicólogos, psicopedagogos, que é sobre o desenho da criança, né? É legal tentar passar bastante desenho para ver como é que ela reage a isso, o que ela desenha, porque diz muito sobre o que a criança está sentindo, né? Sim, nos desenhos é difícil falar porque é mais o psicólogo mesmo que vai conseguir fazer uma análise. Mas às vezes os pais percebem que a criança está pintando muito forte, com cores muito escuras, desenhos que às vezes não tem muita forma, expressa, você olha para o desenho, você sente, tem que ir muito da intuição, assim, né? Você olha pro desenho e sente que aquilo tá pesado, que aquilo tá forte, que tem figuras de choro, por exemplo, coisas que chamam atenção, assim, aos olhos, que às vezes era diferente daquilo que a criança estava habituada, porque esse é o ponto ali pra gente observar, né? Se aquilo que ela tá expressando tá muito diferente do que tava antes, aí vale a pena, né, dar um passinho pra trás ali, conversar, tentar entender o que tá acontecendo. E tem muitos psicólogos que fazem orientação de pais, que às vezes não precisa levar a criança para fazer uma avaliação, mas se eles buscarem uma consulta apenas com o psicólogo para essa orientação, o psicólogo já vai conseguir ajudar, pelo menos ter uma luz ali, se é o caso de uma avaliação ou não, né? Dentro dessa rotina que você falou que é super importante, é legal ter variações também para que a criança, de repente, quebre um pouquinho a sinapse ali do que ela está pensando no momento, ou de repente tirar de um estágio de birra, alguma coisa assim? Com certeza, com certeza. Sempre a questão da birra, das brigas, das discussões, a ideia é assim, lógico, sempre em primeiro lugar a disciplina, né? Ensinar que não pode, que não é dessa forma que a gente resolve os problemas, mas também não adianta ficar batendo ali na tecla com a criança. Você não pode, você brigou, nossa, você sempre briga, você só faz isso, você nunca entende. Acho que assim, deu a bronca, digamos assim, ok, agora vamos fazer outra coisa, tira o foco e traz a criança para uma outra atividade, porque ficar batendo ali na tecla da mesma coisa, sabendo que você vai ter que continuar com ele ali, que ele vai ter que continuar com o irmãozinho, ele não vai poder sair dessa situação, porque ninguém pode sair de casa, então só vai piorar as coisas. Então é dar a orientação, dar a correção ali que precisa e muda o foco, vamos fazer outra coisa. A gente sabe que são 6 meses, é muito tempo. Provavelmente muitos pais já tentaram e testaram várias coisas, né? Sim. Mas dá, de repente, para pegar alguma brincadeira diferente na internet. Eu entendo que também existe um tempo limitado, mas na medida do possível ir trabalhando isso também com as crianças, construir brinquedos, de repente usando, sei lá, rolinhos, alguma coisa assim? Sim, eu acho que sim. Acho que é importante estimular a criatividade da criança, né? Propor desafios para eles. O seu desafio hoje vai ser você propor uma brincadeira. Amanhã vai ser o seu irmão que vai propor. Amanhã é o papai, amanhã é a mamãe. Então, propor desafios para a criança, estimular a criatividade. E eu também acho muito importante, Elaine, a criança aprender a lidar com o tédio. Sabe? Eu acho que nós que somos adultos sabemos que nem sempre a gente vai ter coisas para fazer. Embora a gente sempre tenha muitas coisas para fazer. Mas nesse momento de pandemia, às vezes no trabalho home office, rende muito mais o nosso tempo. Chega um momento que você fica ali sem o que fazer. E a gente precisa aprender a lidar com isso. As crianças precisam aprender a lidar com isso também. Então, no momento de tédio, o que eu posso fazer? E aí é a hora, talvez, de estimular a criatividade.
né? De falar, não sou eu, não é o pai e a mãe que é responsável por propor o tempo todo, né? Então você vai ser o responsável agora por criar uma atividade, criar uma brincadeira, criar uma história que seja, ou fazer um desenho, ou fazer uma pintura, resgatar coisas que eles gostavam e que eles não estão fazendo mais, também são alternativas interessantes. Aí se ocupam e ficam um pouco mais tranquilos. Isso mesmo. Tá certo, obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Quem ainda quiser alguma coisa, te acha nas redes sociais, sim, né? Sim, pode procurar nas redes sociais, super à disposição. Tá certo, obrigada.